Aqui a gente traz exemplos bem práticos e a gente não traz como imposição de mudança de comportamento, mas apresentando uma nova consciência, novas oportunidades, né? Vai trazendo uma questão de outras possibilidades que nós podemos ter para que realmente a gente tenha um mundo melhor para se viver, né? Então, aqui nessa imagem, mostrava o antigo eu, que nós colocávamos tudo na mesma cesta, né? É o plástico, é o resto de fruta, casca, a lata. Então, hoje, como é que nós podemos fazer, né? Então, o conhecimento, ele vem nos lapidando também, né? Então, podemos fazer a separação do orgânico para o material reciclável, porque o reciclável vai poder gerar renda para outras famílias, vai gerar trabalho. E a matéria orgânica, nós podemos, inclusive, fazer a parte da compostagem. Então, diminuir a geração de lixo. Esse material orgânico, ele não precisa nem ir para o lixo, ele pode ser feito a compostagem, que para quem tem espaço também, né? A gente tem que olhar as realidades, né? Pessoa que mora em apartamento já é um pouco mais difícil, mas quem mora em casa e tem um espaço para fazer, dá para fazer a compostagem e fazer uma horta em casa, né? Então, são possibilidades. Aqui, o antigo eu, ele comprava no supermercado, que precisa para salada, o novo eu faz a própria plantação ou compra do produtor local, né? A pandemia nos trouxe muito isso também, Fernando, sobre as oportunidades de empreendedorismo, muitas vezes por necessidade, né? Mas do incentivo de você comprar do produtor local. E dentro desses dois exemplos que a Gi trouxe, a gente já vê aplicado aqui o consumo responsável, né, que é o objetivo ODS 12, e também a gente já vê as cidades mais sustentáveis, que é o objetivo de desenvolvimento 11. Aí, entre outras, né, também a saúde, que você vai estar consumindo um produto orgânico, sem agrotóxico, né? Aí você também vê a parte do trabalho decente, crescimento econômico, onde você está fortalecendo as cooperativas, a reciclagem, entre outros objetivos que também poderiam ser utilizados aqui só nesses dois exemplos bem simples do nosso dia a dia. Que sempre vai ter o cruzamento de vários ODS, né? Nunca é apenas um ou apenas dois, né? Esse das cidades inteligentes, para mim, realmente, como vocês falaram, começa por nós mesmos, né? Se eu quero uma cidade inteligente, primeiro eu preciso agir de forma inteligente, né? E essa separação, o uso da economia circular, né? Que é usar o mercado local, né? Ao invés de ir para grandes produtores. Enfim, até porque eu vou saber a origem do produto, né? Isso também faz parte da sustentabilidade, da economia circular, desse pensamento sistêmico. Eu acho isso incrível, incrível mesmo. Exato. Bom, esse outro slide traz, ele muitas vezes gera polêmica, né? Porque nós temos uma boa parte, a maior parte da nossa população consome a carne, né? Então, hoje a gente já tem algumas marcas que já estão vendo oportunidades e formas de apresentar uma outra proposta, a carne, mas de forma vegetal. Então, tem aqui duas marcas que nós trouxemos, a Fazenda Futuro e a marca incrível da Seara, que ela traz outras propostas. Então, e ela tem um sabor muito semelhante, né? E por que não consumir a carne animal? Tem a questão da emissão do gás carbono, a emissão do tanto de água que é utilizada, dos inúmeros plantios de soja para alimentar os animais, né? E também da produção desenfreada desses animais e da forma como eles são criados, né? Então, com uma série de hormônios, antibióticos para crescimento deles, e tudo isso vai parar no nosso organismo, né? Sim, sim. Aqui Pode falar, professor. Não, essa questão da carne, né? Ela gera muita polêmica mesmo. Aqui ninguém está pregando veganismo, nem nada do tipo, mas até nas minhas próprias aulas, né? Quando eu dava aula sobre o tema sustentabilidade,
eu falava muito daquela iniciativa do Paul McCartney, que é um dia sem carne, um dia na semana sem carne, né? Eu evito poluentes, eu evito só de não consumir uma carne uma vez por semana, né? É uma iniciativa mundial que ele pregou, ele virou meio que embaixador durante um período. Não sei se ainda existe, se ainda está acontecendo, mas vários artistas aderiram na época, assim. Mas é muito questão, como vocês falaram, né, da mentalidade, né? De mudar, de evitar. Para quebrar um paradigma, a gente tem que criar uma nova mentalidade, exato. Aí, por exemplo, essa realidade, a gente às vezes nem percebe o que a gente consome. Aí que entra dentro novamente daquilo que a gente já falou lá no início, de tu ter uma mentalidade mais consciente, de tu ter esse pensamento mais sistêmico, que o teu comportamento vai impactar em uma série de questões, né? Por exemplo, 114 gramas de hambúrguer, ele gasta um consumo de 2.000 litros e meio de água para produzir 114 gramas em um hambúrguer. Então, as pessoas não têm noção de que existe, de que é esse consumo exagerado de água para manter a agropecuária, né? Até em relação à área, geralmente eles colocam em áreas de floresta, em áreas de... E depois, onde tem agropecuária, existe uma perda daquele habitat que era da própria natureza, erosão do solo, essas zonas são consideradas mortas, entre outras questões, né? E além de ser um animal, mas o que a gente traz é uma sementinha. A gente traz uma sementinha de uma nova consciência, como você falou. Se ficar um dia da semana sem comer carne, ótimo, já vai dar um resultado. A gente já está gerando impacto. Exatamente, já está gerando impacto positivo e redução do impacto negativo da agropecuária no meio ambiente, né, e do consumo também. Então, são ações pequenas que geram um resultado incrível. Bom, aqui o antigo eu acho que todo mundo conhece o filmito, esse plástico que a gente envolve para proteger a carne, para proteger o alimento, a fruta, enfim. Hoje já existem outras alternativas, né? E a gente também precisa falar de duas realidades, que o valor desse plástico ele tem um valor muito mais em conta, né? Porém, essas novas oportunidades, elas têm um valor mais agregado. Esse paninho aqui do lado direito da tela, da Keep Eco, esse paninho feito da cera da abelha. Então, ele é sustentável, ele não gera impacto negativo no meio ambiente. Então, são novas formas que você vai encontrando para coisas mais sustentáveis, porque aí quando tu falasse dos teus alunos que eles às vezes têm dificuldade de pensar no que pode resolver de problema, esse é um problema, porque esse plástico filmito, ele tem uma decomposição que tem muita dificuldade para se decompor esse plástico. Ele tem um processo de reciclagem específico, que não é o mesmo, por exemplo, de uma embalagem de margarina, de manteiga. Ele tem um processo completamente diferenciado. E muitas empresas, essas empresas de reciclagem, não trabalham com este tipo de reciclagem, porque existe um outro tipo de equipamento. Enfim, é um processo muito mais... que envolve muito mais processos, né? Então, a gente tem que procurar, aos poucos, alternativas mais sustentáveis, né? Até esse também é um papel do design, né? Trazer novas ações, novas mentalidades, utilizar novos produtos, né? Para que possa ter um consumo mais consciente. Existem hoje embalagens, por exemplo, de mandioca, de outras marcas, existem uma série de questões, mas o que acontece? O plástico filmito, como a gente falou, ele já caiu na escala de mercado, então ele é muito produzido, então fica super em conta já esse Keep Eco, entre outras ações que existem, ele ainda não tem produção em grande escala. Exatamente, então ele tem um valorzinho realmente mais agregado. Aqui um outro exemplo. A mensagem que fica é o pensamento, né, prof? Esse pensamento central. O que eu posso fazer para, ao invés de eu usar aquele plástico que vocês disseram que tem uma dificuldade até para reciclar,
O que eu posso fazer para substituir? Vocês deram um exemplo, mas daqui a pouco eu posso reutilizar outro material e guardar dentro de um pote que já tem, enfim, né? Tentar, é a mentalidade, né? É mais do que o plástico em si, né? É evitar ao máximo. O que eu posso fazer ao invés de usar o plástico? Esse que é o desafio aí de vocês. E quando ela fala do ponto de vista do design, no caso de vocês que estão aqui assistindo, é design de soluções, tá, gente? Porque quando fala design, a gente acha que é design gráfico, design... Não, estou falando design de soluções. Quais soluções você consegue desenhar? Vou aqui usar a tradução esdrúxula, né? Mas qual solução você consegue pensar, desenhar, desenvolver para essa nova mentalidade? O que eu posso fazer para substituir esse plástico e ser mais sustentável, mais consciente? E é isso que a gente está trazendo para vocês. Mas maravilhosos exemplos, um melhor que o outro. E aí o copinho descartável, né? Que hoje existem várias outras alternativas, entre elas esse copinho aqui que a gente está trazendo, que ele foi feito com a fibra da mandioca, né? Então ele é um produto biodegradável que se decompõe no tempo e tem a questão, o tanto que o plástico contamina o meio ambiente. Esse plástico aqui do copinho, ele leva em média até 400 anos a decomposição dele, se ele for jogado no meio ambiente, nesses lixões, enfim, né? E esse material feito da mandioca, ele é um material biodegradável, né? Que ele se decompõe no tempo. Então, são alternativas que a gente pode... primeiro, a gente tem que começar a se incomodar com a questão, né? Por exemplo, aqui com o desperdício dos copos, né? Com a geração do lixo. E aí depois vem essa busca por trazer alguma solução. Então, e a gente vai, às vezes, pensa assim, isso vai vir de outra pessoa, de um pesquisador, de um cientista. Não. Muitas vezes pode estar aqui dentro, nos ouvindo agora, nesse momento, aqui em sala de aula, participando conosco, uma pessoa que vai trazer um novo invento, né? Então, vamos tomar para nós esse poder que nós temos dentro de nós, criativo, né? E transformar as coisas e contribuir para uma sociedade melhor. Aqui, professor, tem um outro exemplo que é bem bacana, bem interessante, da esponja de louça. Essa esponja tradicional, ela é formada por filamentos plásticos, que também tem uma decomposição de muitos anos, se desperdiçada, jogada no meio ambiente. E aqui a buchinha vegetal, né, que ela vem da natureza, ela tem uma durabilidade de até 3 vezes mais do que a esponja de louça, e você vai ter uma ação muito mais sustentável e com melhor qualidade. Aqui um outro exemplo que eu gosto de trazer, e até escrevi um short paper no mestrado falando sobre essa questão da menstruação consciente, né? E acabei não publicando ele ainda em redes, porque eu falei, até uma das minhas professoras falou, Gi, você tem que compartilhar esse conhecimento nas suas redes para que outras meninas possam saber. E eu disse, não, professora, primeiro eu preciso fazer a minha lição de casa, né? E na época que eu escrevi esse artigo, eu já tinha conhecimento dessa questão, do quanto a geração do consumo que nós temos dos produtos de higiene íntima, dos absorventes internos ou dos absorventes tradicionais, eles impactam no meio ambiente. Mas eu não utilizava o copinho, que é esse copinho coletor, né? Então, é uma oportunidade de nós também contribuirmos, nós mulheres contribuirmos com o meio ambiente. O absorvente, ele não tem um processo no Brasil de reciclagem. Eu não lembro agora se é a Suíça, tu lembra qual que é? Se é a Suíça ou a Suécia, que ela tem um processo de reciclagem específica para fraldas e absorventes íntimos. Então, são processos completamente diferentes, por exemplo, do que eu falei do copinho, né? E um absorvente desse também, no tempo, ele leva até 400 anos para se decompor. Então, imagina o quanto nós mulheres estamos gerando de lixo e de impacto negativo no meio ambiente. Claro que existem 2 realidades aqui, a gente precisa pensar em 2 realidades. Existe aquelas mulheres que não têm acesso ao absorvente,
que é a questão da pobreza menstrual, e que isso também é um grande problema, porque pode gerar doenças. E nós temos aqui a outra questão, a outra realidade, mulheres que têm acesso e que isso gera um enorme impacto no meio ambiente. Com esse tanto de absorventes, as mulheres menstruam em torno aproximadamente de 35 a 40 anos, né? E são, em média, 3 quilos de absorvente na lixeira por ano. Então, vejam só a quantidade. Claro que isso depende do fluxo, né, menstrual da mulher, mas é uma questão também para nós pensarmos e discutirmos a respeito, e não só entre as mulheres, mas que os homens também saibam dessas questões. Uma outra sugestão que a gente traz também, que entra dentro também desse consumo mais consciente, é você utilizar a produção local, as produções artesanais de produtos de beleza, cosméticos, sabonetes, shampoo em barra, que tem bem menos consumo de água, né? E então ver alternativas de produtos mais sustentáveis. Observar como que é feita essa embalagem, como que é feito esse produto, né? Esse produto não agride o meio ambiente. Eu vou substituir, vou utilizar um shampoo de barra para ver como que é e tá acompanhando esse movimento sustentável que já vem sendo inserido na sociedade. Eu conheci uma empresária que ela fez uma visita para fora do país e ela conheceu esses produtos biodegradáveis, sustentáveis, que não... porque além do produto ter mais qualidade e ser mais natural, né, ele ainda, a embalagem, né, não tem a embalagem plástica, né, porque os shampoos que a gente compra, shampoo, condicionador, tudo que a gente compra tem a embalagem plástica, e esses não, né, eles são embalados, esses shampoos em pedra, né, como você apresentou ali, eles são embalados, ou não são embalados, né, são diretos na prateleira, ou eles são embalados em plásticos biodegradáveis, ou até mesmo em papéis, né? Então, também é uma preocupação, né? E olhando por essa perspectiva, quando a gente faz a compra no mercado, muitas vezes você leva a sacolinha sem precisar da sacolinha. Então, como eu falei novamente, e vou refrisar, a mudança de mentalidade. O que eu posso fazer para substituir esse comportamento por um mais sustentável? Exatamente. Inclusive, já tem mercados, várias redes aí que também estão com a sacolinha biodegradável. Então, eles já oferecem, né, a sacolinha, ou tem aquela sacola de pano também, né, que aí você reutiliza. Você vai no mercado e reutiliza, que também é uma alternativa, né? Você substitui o plástico convencional. Então, o antigo eu, aqui voltando também mais para um comportamento, utilizava salto, comprava tudo que via alto consumo, né? Comprava tudo que era lançamento, aí o novo eu já prefere produtos mais sustentáveis, marcas que são comprometidas, como esse exemplo que a gente trouxe ali em cima, que é da Insecta. Então, existe todo um reaproveitamento de materiais, toda uma escala sustentável de produção. Então, eles têm toda essa mentalidade de um consumo mais consciente, né? Então, e inserem no mercado, e funciona. A marca roda, escala e tem lucro, né? É um modelo de negócios também de impacto. E também trazendo um estilo, porque aqui também a gente está falando de moda, né? De uma moda mais sustentável. Ele também, a Insecta, que é essa marca onde que tem as duas imagens da direita, ele também traz um estilo mais confortável, mais despojado, onde a pessoa realmente se sinta melhor com o que está usando, com o que está calçando. Outra alternativa que tem hoje já no Brasil já está bem mais forte, que também era uma pegada mais internacional também, é a questão dos brechós, de você comprar menos, mais consciente, e questões pontuais de você, o que você não quer, você coloca também nessa economia circular. Então, tá parado lá no meu guarda-roupa um moletom, uma jaqueta e um blazer, então eu vou, não estou mais utilizando, tá em condições, então vou vender lá no brechó e vou trocar por outra coisa, ou vou vender. Então, você está colaborando com o consumo consciente da sociedade, né? E também é um outro modelo de negócio também de impacto,
onde você está desenvolvendo, consegue mensurar essa escala de produção. Os brechós tiveram um crescimento gigantesco nos últimos anos no Brasil, né? Sim, eles quebraram aquele preconceito, né? Eu vou falar como é que eu, um pouco de vergonha, mas eu vou dizer, antes de eu começar a frequentar brechó, eu tinha aquela impressão de que brechó era roupa de morto, de defunto, gente. Desculpa a minha ignorância, mas era isso que eu pensava. Até eu começar a ver quanta coisa legal tem no brechó. É legal ir garimpar no brechó. E aí eu virei um rato de brechó. Eu adoro brechó agora. E tem vários brechós também que têm roupas novas também. Eles pegam os outlets, as questões assim de sobra de outras marcas e vendem no brechó. E aí dá uma peça nova. Tem várias peças com etiqueta. Então, realmente, é essa relação de você garimpar, né? Aquilo que não está mais sendo vendido nas lojas, que a coleção já mudou e que eles não têm nem espaço para estocar isso, eles acabam negociando com os brechós por um valor mais baixo, né, do que aquele comercializado nas lojas, e você consegue comprar uma peça nova também em brechó, né? Peças usadas em bom estado, mas também peças novas. Sim, aqui sim. O antigo eu e o novo eu, e falando também de uma questão coletiva, né, de uma construção coletiva. Aqui é uma companhia aérea internacional, então, que ela trouxe para as comissárias de bordo, porque uma mulher de saia, tendo que levantar mala para colocar nos bagageiros, tendo que se abaixar, tendo que ir para lá e para cá, e de salto ainda, às vezes voos longos, né? Isso é extremamente cansativo e desconfortável. Então, investiram no uniforme que as próprias colaboradoras, as próprias comissárias de bordo participaram, né, juntamente da diretoria da empresa, para construir um novo modelo. Então, elas foram super inovadoras. Eu não me recordo o nome da companhia aérea, mas é internacional e está virando aí exemplo para muitas outras, né? Então, também a questão de ser pioneiro numa mudança. E de cocriação também, onde você dá voz para o colaborador. Para que ele participe das discussões, dos processos. Exatamente. E novamente, né, é uma mudança de mentalidade, né, uma mentalidade voltada para o bem-estar, muito mais do que para a elegância e estética, né? Porque, lógico, que a mulher de salto acaba ficando mais alta, mais impotente, empodera, mais bonita, mas a longo prazo, pensando como trabalho diário, dia a dia, sobe e desce escada, é até anti-ergonômico, né? Pode até gerar acidente, se parar para pensar, né? Então, acho que é uma grande solução essa da nova vestimenta ali. As empresas, elas estão pensando muito nisso, no conforto e bem-estar dos seus colaboradores, né? E esse slide traz o antigo eu, que é sempre trabalhar de carro, né? E o novo eu, que ele acaba substituindo. Um dia que tá de tempo bom, vou de bike, ou vou pegar o ônibus, vou de ônibus, né? Ou de carona. Exatamente. Ou vou oferecer uma carona, ou vou de carona com outro colaborador. Tudo isso são hábitos, comportamentos que eles estão adequados numa nova consciência, numa nova sustentabilidade, né? E que engloba os ODS, né? Quando a pessoa diz, mas eu não sei como utilizar os ODS. Todos esses objetivos que nós estamos falando, eles se adequam a um ou até a mais ODS, né? O antigo eu, você via em cargos de liderança apenas homens, ou até mesmo em algumas áreas específicas, como engenharia, as áreas da tecnologia, né? Então, nós víamos um time mais que quase que exclusivamente de homens, né? E hoje a gente preza pela construção de um time com diversidade, né? Voltando lá naqueles pilares lá, né? Na base do desenvolvimento sustentável, quando se fala da economia social, diz respeito a isso, a gente também trabalhar a diversidade dentro do ambiente de trabalho, diversidade de gênero, diversidade de raça, diversidade de faixa etária, né? Então, hoje tem muitos colaboradores, muitos profissionais com mais de 60 que estão sendo inseridos, voltando para o mercado de trabalho, porque as empresas precisam pensar, precisam saber
como que essas pessoas de 60 a mais, elas pensam, como que elas consomem. Então, para que eu saiba entender o meu consumidor, eu preciso saber como é que ele pensa, né? Então, e fora porque a terceira idade, nós estamos aumentando a nossa longevidade e a terceira idade também está aumentando. Aqui o antigo eu trabalhava dentro de empresas, dentro de um modelo muito tradicional. O novo eu, existem as formas de trabalhar de forma mais colaborativa, por exemplo, dentro de coworkings, né? Que é um novo negócio, é um novo modelo de negócio, uma nova proposta, onde várias empresas trabalham juntos e você não tem um endereço, você não tem mais, tem o seu CNPJ, mas você não paga para desenvolver, criar uma estrutura, né? Você paga para estar dentro lá, utilizando daquela estrutura de uma sala de reuniões, de uma sala, de um ambiente de trabalho, mas você paga pelo que você usa, né? E você não precisa construir um espaço físico para trabalhar. Então, são novas propostas surgindo. Então, diz respeito a isso, a diversidade, a pluralidade, a inclusão.